Vamos. Hoje nós vamos falar, né, Will, sobre o que você vai precisar para registrar um estabelecimento, tanto no CIF quanto no CIE, quais os documentos, como faz para enviar, qual forma os documentos têm que estar, qual formato eles têm que estar. Então é um conteúdo muito bom. Pega papel e caneta, quem não pegou ainda, que vocês vão precisar anotar bastante coisa, que a gente vai mastigar a legislação aqui para vocês, mastigar o processo e entregar de forma bem fácil. Então vamos lá, isso aí é com você mesmo. Fala aí, qual que é o primeiro passo? Antes de... Gente, antes de tudo, é saber qual órgão você vai fazer o registro do estabelecimento. Nem todo estabelecimento precisa ser registrado no CIF, como nem todo estabelecimento precisa ser registrado no CIE. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer um estudo da sua realidade, da sua prospecção de trabalho, onde você quer chegar, quais os produtos você quer trabalhar, para depois escolher um serviço de inspeção. Muita gente acha, né, Luiz, que pode escolher um serviço, depois é muito simples mudar para o outro, que é um processo fácil, e não é bem assim, gente. Então, é muito importante, primeiro, fazer um estudo. Depende, cada caso é um caso. Sempre depende, sempre depende. Sempre cada caso é um caso. Então, escolher os produtos. Vamos dar um exemplo de qual produto que a pessoa vai, por exemplo. Como escolher o serviço de inspeção pelo produto? Se você quer vender leite spot, Wilson, qual serviço de inspeção? Eu vou dar uma opinião minha aqui agora sobre isso aí. É o seguinte, isso é uma opinião pessoal. Se eu só iria para o CIF caso eu necessite fazer a comercialização B2B, ou seja, comercialização entre indústria cifrada. Por quê? Indústria cifrada que exporta, ela só pode receber produto de indústria cifrada. Um exemplo que eu vou dar aqui agora. Eu quero vender leite spot, que é o que a Camila citou aí agora, para Nestlé. Nestlé é uma empresa exportadora. Ela não vai receber produto de quem tem CISV ou CIE. Ela só vai receber produto de quem tem CIF. Nesse caso, eu escolheria ir para o CIF, se eu fosse fazer um comércio entre indústrias, né? B2B. Agora, não vou fazer esse tipo de comércio, não tem interesse, meu interesse é consumidor final, mas eu queria vender no Brasil inteiro. Qual a opção? É ir para o CIF ou ter outra opção? Fala aí, Camila. Tem outra opção. Para quem não vai fazer essa venda para estabelecimentos, o foco é cliente direto, o ideal, então, é o serviço de inspeção estadual atrelado ao CISB, que é um programa, né, um selo especial para que permite que os estabelecimentos com registro estadual façam essa comercialização no país inteiro. Qual a diferença entre CISB e CIF? A única diferença que existe é que com o CISB você não pode exportar seus produtos. Ele é limitado ao comércio nacional. E também limita essa questão que o Wilson falou de vendas para empresas cifadas. Mesmo com o CIF, você tem essa limitação de vender para empresas que têm CIF, porque se elas exportarem, elas não podem adquirir seu produto. Mesmo você podendo vender para o país inteiro. Isso. Alguns órgãos, a maioria dos órgãos estaduais hoje já estão aderindo ao CISB, já tem adesão ao CISB. Se eu não me engano, a Camila sabe de qual aí, tem 2, só que não aderiram ainda. Então, assim... Na verdade, são 3, né? Quem ainda não aderiu é Roraima, Acre e Amapá. São os únicos que ainda não têm CISB. Se você está fora desses 3 estados aí, você pode pegar seu registro estadual e pedir e solicitar a inclusão no CISB. Aí você pode comercializar seu produto no país inteiro. Então, isso aí é importante para confeccionar um projeto, para a gente começar um projeto. A primeira coisa que a gente leva em consideração é isso aí, né? Uma entrevista breve. Agora, assim, o que eu falo, Camila, uma coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte: toda vez que a gente vai elaborar um projeto, a gente sempre fala isso aqui, a gente pensa no longo prazo, o que pode acontecer. Então, assim, se tem viabilidade, se tem viabilidade de possivelmente fazer um comércio B2B entre uma indústria cifrada, aí eu acho que tem que ir para o CIF.
Então, voltando ao exemplo, eu estou numa cidade próxima a uma empresa cifrada que exporta e pode ser que um dia eu venda produto para essa empresa. Aí tem que ir para o CIF. Eu posso vender soro, eu posso vender leite spot, então sim. Agora não, eu estou longe de qualquer empresa cifrada grande e tal, aqui só tem pequenos laticínios na minha região, não tem nenhum grandão, então não vou fazer esse comércio entre duas cifadas. Aí não, aí vai para o CISB, eu acho que é o melhor caminho. Tem diferença de fiscalização? Pouca diferença, porque a gente segue um regulamento, que é o RESPOA, e indiferente se é CIF ou se é CI, a gente vai seguir esse regulamento. Só que o que eu falo? O registro estadual, na sua grande maioria, isso, gente, isso é uma observação minha, tá? Pela vivência minha de mercado, que eu já vi, eu tenho essa experiência e eu penso dessa forma. Pode ser que tenha região que é diferente, como eu já peguei. Eu peguei região que o IMA, a fiscalização do IMA era bem mais intensa que a do CIF, então, assim, cada caso é um caso. Só que na sua grande maioria dos contatos que a gente tem, a fiscalização estadual é uma fiscalização que você consegue ter um contato maior com o fiscal. Porque o CIF, ele não tem número de pessoas suficiente para estar fiscalizando periodicamente. Então, tem laticínio que fica 3, 4 meses sem uma fiscalização do CIF. E quando o CIF vai, o laticínio ele tende a ficar um pouco mais tranquilo com relação à fiscalização, porque a fiscalização não está indo. Enquanto uma fiscalização estadual, ela consegue ir com mais frequência. Então, o laticínio está sempre alerta, tentando resolver os problemas e não deixando abrir mão de nada. E o fiscal das fiscalizações estaduais, ele geralmente, quando ele vai na indústria e encontra alguma coisa fora do que deveria ser, ele faz uma notificação, te dá um prazo para você alterar. Isso é o que acontece aqui em Minas Gerais, na maioria dos casos. Tem alguns estados que pode ser diferente. Já no CIF, não. Quando você registra o seu laticínio no CIF, automaticamente você assina um termo de... Como é que chama esse termo, Camila? Termo de concordância, né, com que você vai cumprir a legislação. Exatamente. É um termo que você está ciente de toda a legislação e caso ela seja alterada, você tem a obrigação de realizar essa alteração no laticínio. Eu estou falando isso é muito importante, tanto para quem pretende trabalhar com projeto, ou para quem está aqui que é um laticínio, que eu escuto, o que eu mais escuto que eu, Camila, mais escutamos na nossa visita é o seguinte: se o fiscal vier aqui me pedir, eu faço. Que a gente comenta alguma coisa, você não pode ter determinado tipo de coisa que está acontecendo aqui agora. Mas ninguém nunca falou nada comigo, se o fiscal vier aqui e me pedir, eu faço. Só que se for CIF, ele não vai pedir, ele vai para fiscalizar. E aí tem que estar dentro da legislação, porque você assinou, quando você estava pleiteando o CIF, esse termo de responsabilidade. Lembrei que agora um termo de responsabilidade, onde você ia acatar com a legislação. Então, alterou a legislação, automaticamente você tem que acatar. Eu estou fazendo uma observação porque a gente escuta isso direto. E depois disso, escolhi o órgão que eu vou pleitear. Qual que é o próximo passo? Preparar a documentação, que costuma ser a parte mais burocrática e mais difícil para quem não é da área e para quem não tem experiência com esse tipo de processo. Gente, a documentação, muita gente tem a sensação de que é só mandar uma planta para o CIF ou para o IMA e que ele vai aprovar o seu projeto e vai ficar tudo certo. Só que não é assim que funciona, gente. Para vocês terem ideia, o documento mais importante, que hoje é o documento principal para compor qualquer processo, é o requerimento. E no CIF, por exemplo, nós temos 5 tipos de requerimento. Então, a pessoa que está fazendo esse processo tem que entender o processo para saber qual requerimento ele vai usar. Então, hoje no CIF, os tipos de requerimento que a gente tem, primeiro é o requerimento para processo simplificado, depois requerimento para processo simplificado de agroindústria de pequeno porte, requerimento para processo com análise e aprovação, requerimento para processo com análise e aprovação de pequeno porte e requerimento de relacionamento. Relacionamento é só para casa atacadista, então não é muito usual da gente trabalhar nisso no CIF, mas então mais usual são esses 4 requerimentos.
E aí, como saber qual requerimento usar? O ideal é que você tenha um profissional capacitado para isso, ou que você se capacite e seja esse profissional, né? Hoje, com esse processo simplificado, muita gente me pergunta a respeito dele, muita gente acha que qualquer estabelecimento pode ser simplificado, e não é assim. Tem uma série de normas que precisam ser atendidas para o seu estabelecimento se encaixar nesse processo simplificado. Então, primeiro passo, requerimento. Acho que o primeiro passo seria arrumar um bom profissional, né? Eu queria aproveitar o gancho que você está falando isso aí, é o seguinte, pessoal, muito cuidado com disse, pelo que não disse. Outra coisa que, assim, eu e a Camila, nós somos calejados. Ah, mas fulano falou assim, fulano falou assado. Mas lembrando, a gente faz visita direto, que a gente mais escuta, mas conversei com fulano, lá é assim, lá é assado, ele falou que isso aí não precisa. Gente, primeira coisa, um Rispord de 2020 para cá. Qualquer pessoa que registrou um projeto antes de 2020, provavelmente ela não vai conhecer do novo regulamento. Ela vai falar coisas do que era e não vai falar o que é. Então, assim, eu estou falando isso porque, assim, tem gente que chega a discutir com a gente determinado tipo de coisa. Ah, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A câmara de salga e secagem do fulano é junta. E você está me falando que tem que ser separado, porque ela foi lá, é assim, ele falou que não precisa e tal. Sim. Naquela época que ele registrou o latim, não precisava mesmo não. Agora precisa ser separado. Se eu mandar um projeto seu, se a gente mandar um projeto sem a separação, automaticamente o seu projeto vai voltar. Então, aí tem muita gente que ainda fala assim com a gente, não, manda lá para ver. Isso acontece demais. Né, Camila? Nossa, demais. Então, assim, é muito importante ter ciência da legislação, é ela que determina o que tem que ser feito ou não, e tem que partir dela. Agora, eu falo isso que tem muito proprietário de laticínio que ele visita, vou montar, a gente tem muito exemplo disso aqui, a gente fez projeto para um cliente aqui perto da gente mesmo, que ele visitou vários laticínios antes de montar a fábrica dele. E cada vez que ele encontrava com a gente, ele tinha uma ideia mais absurda que a outra. Ah, porque eu fui no laticínio lá no Goiás e lá é assim, assim, assado, eu queria fazer desse jeito. Falei, amigo, não pode fazer mais desse jeito. Podia, na época ele registrou, o laticínio dele era de 1960. Agora não dá mais. Agora você tem que fazer desse jeito aqui, não tem como dar. Ah, mas por que ele faz assim? Fala, não, aí já não compete a nós, né, Camila? Compete a nós fazer o que Exatamente. Não, ou Wilson, um outro exemplo que a gente tem também de cliente. Gente, eu tô com um cliente que ele tá mais de 6 meses, não, mais de 8 meses com um projeto parado, porque ele fica indo em vários lugares, vendo várias coisas e buscando brecha na legislação para fazer aquilo. E a gente sempre orienta, olha, fulano, isso não pode ser feito, por mais que você tenha visto isso em algum lugar, não é o certo, não pode ser feito. E a pessoa está com o projeto parado, algo que já podia ter sido aprovado, porque ele fica procurando embasamento, procurando brechas na norma que não existem, para poder fazer algo que não é mais permitido. É um jeitinho. Então, isso é uma questão muito séria. Esse é de São Paulo, você está falando? Exatamente. Pelo estado aqui, a gente sabe como que é. Exatamente. Então... E aqui, gente, aqui na Consular que a gente tem tudo controlado. Então, a gente sabe todo o histórico, todo o andamento com aquele cliente, desde o primeiro contato. A gente sabe tudo. Então, assim, então a gente sabe exatamente as datas, sabe quanto tempo que aquele ali está naquele problema. E isso é um caso que, assim, me deixa triste, porque ele já podia estar com o estabelecimento dele registrado nos trinks, funcionando, e deixa de fazer isso por querer buscar brechas na legislação. Ou então porque está vendo fulano de tal fazendo outra coisa. Então, isso é muito complicado. Camila, pulando um pouco aqui, eu queria falar um pouco sobre, que a gente conversasse um pouco sobre plantas, sobre por que eu estou pedindo, por que eu estou te questionando isso. Pessoal, a gente recebe inúmeras plantas aqui diferentes, plantas feitas por engenheiro, por arquiteto, pessoal que tem competência para fazer, mas não é especificamente da área. Então, e a gente está com vários clientes
fora do estado e a gente recebe alguns projetos, não precisa só fazer uma adequaçãozinha, coisa simples. E quando a gente passa o valor do nosso projeto, mas só essa adequação você vai me cobrar isso tudo. Só que o projeto que a gente elabora é muito diferente do que o pessoal que não tem o know-how na área faz. Então a gente tem que pegar a planta praticamente, começa do zero. A gente só aproveita a parte estrutural e começa tudo do zero. Mas explica um pouco aí do que precisa, como que é composto um projeto. Gente, as plantas de um projeto, diferente do que muita gente pensa, é uma média de 5 plantas, dependendo do tamanho do estabelecimento. Então, as plantas essenciais. Planta baixa, que é a planta com layout estrutural, e também a planta com layout de equipamentos. Essa planta baixa tem o quê? Todos os equipamentos, a posição deles, paredes a serem construídas ou paredes a serem demolidas, legenda de equipamento, legenda de linha de matéria-prima. Então, a gente tem que representar tubulação de leite, tubulação de soro, quando o soro é comprado, ou quando o soro vai para reservatório, tubulação de tudo, de todos os produtos. Tubulação de iogurte, tubulação de manteiga, tudo. Planta baixa. A segunda planta é a planta hidrossanitária. Na planta hidrossanitária, a gente tem que marcar todos os pontos de água, colocar o caminho que a água faz, desde o poço artesiano, quando é poço ou quando é água de rede pública. Então, você coloca o caminho da água desde o poço até todos os pontos de água do estabelecimento, posição de ralo e de canaleta, posição de porta-isca, onde tem água gelada, onde tem vapor, pontos de misturador de água gelada e vapor. É uma planta hidrossanitária bem completa também, que muita gente às vezes menospreza e faz errado. Terceira planta, planta de cortes e situação. 2 cortes no mínimo. Fábricas muito grandes, acontece do CIF pedir mais de 2 cortes, dependendo do tamanho do estabelecimento. Então, isso vai muito da avaliação de quem está fazendo seu projeto. Um corte longitudinal e um corte transversal. E planta de fachada também, fachada só da fábrica, tá bom? E na planta de situação, a localização daquele estabelecimento no terreno. E essa planta de situação tem um detalhe que muita gente esquece e que tem um projeto indeferido por conta disso. Na planta de situação, desde a nova legislação, a 393 do ano passado, tem que ser marcada também nela o poço artesiano, a localização do poço e também o distanciamento que aquele estabelecimento tem da via. Então, isso é muito importante. Fora o nome das vias. Não basta só desenhar a ruazinha de acesso, você tem que colocar o nome dela para que o serviço de inspeção consiga ligar aquilo com as informações de endereço que você está colocando no processo. Outra planta que a gente precisa é a planta de fluxograma. Fluxo de todos os produtos, fluxo de colaborador, fluxo de insumos, fluxo de embalagem primária e embalagem secundária. Esses 3 últimos que eu falei, o fluxo de insumos e os 2 fluxos de embalagem, antes de 2020 não era obrigatório também e agora é obrigatório. Então, muito projeto está voltando, que o pessoal não está se atentando a esses 3 fluxos que antes não precisava ter e que agora precisa. E aí, tem um detalhe quanto à planta de fluxo. Wilson, a gente pode colocar 10 fluxos do produto na mesma planta? Não. Tem que ser... Já pegamos projeto desse jeito. Já recebemos planta de fluxo com todos os produtos do laticínio na mesma planta de fluxo. Gente, é impossível o fiscal analisar isso. É muito confuso, porque fica uma setinha em cima da outra. Ou então muita gente nem faz aquele caminho que a gente faz, né? Coloca só as setinhas e o fiscal que lute para entender qual equipamento que é usado. Então, a planta de fluxo também é bem detalhada, gente. É equipamento por equipamento. É isso aí. Eu vou dar uma resposta para a pergunta do Eziel. Boa noite, uma perguntinha. Eu vou produzir só doce de leite, registro no SIM. Preciso ter médico veterinário responsável? O Eziel é o seguinte. O médico veterinário responsável, ele não é somente uma exigência dos órgãos fiscalizadores. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a exigência que tem o veterinário é por parte do IMA. Agora, o CIF, ele não exige que seja um médico veterinário, ele exige que seja um profissional da área capacitado. Só que, aí vem uma outra questão. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele ganhou em caráter judicial
que os profissionais, os médicos veterinários são profissionais aptos a assinar, né, a CRT, ser responsável técnico por laticínios. Ou seja, todos os laticínios têm que ter responsável técnico, como responsável técnico, um médico veterinário. Então, isso não é uma exigência dos órgãos de inspeção, e sim do CRMV. O que pode acontecer? Eu estou falando isso porque assim, tem gente que trabalha há muito tempo sem esse profissional. Mas o que pode acontecer aí para você? Se você, porventura, tiver uma visita de uma fiscalização do CRMV, que você pode ter isso, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele pode te autuar por não ter esse profissional. Aí você vai pagar uma multa pesada. Então, assim, te aconselho que tenha, tá? Esse médico veterinário para assinar aí para você como RT. Outra coisa importante, você falou assim, eu trabalho com doce de leite, registro no SIM. Vou aproveitar o gancho do registro do SIM. Pessoal, registro no SIM é para você comercializar o produto dentro do município. Você não pode sair do seu município. Saiu do município, você está sujeito à apreensão de produto. E isso, que eu vou falar assim, isso aí, você pode não ser pego, né, hoje, nem daqui 5 anos, nem daqui 10 anos, mas um dia você vai ser pego. E o dia que você for pego, você vai ter sua produção toda destinada a aterro sanitário e o órgão que pegar você em trânsito, ele vai notificar o SIM para que o SIM vá ao seu estabelecimento e interdite o estabelecimento. Então, assim, a não ser, tá, tem alguns casos que o SIM tem convênio com outros municípios, tem alguns casos no Sul, por exemplo, que o SIM aderiu ao CISV, que é muito raro, não são... É bastante raro. Aqui em Minas Gerais eu desconheço qual SIM tem adesão ao CISV. Então, assim, nós da Consular não recomendamos registro no SIM. Tem que ser registro, pelo menos, no órgão de inspeção estadual, porque a gente sabe que é muito difícil do seu produto ficar somente dentro do município. Ele não absorve, a não ser que você esteja em uma cidade muito grande. Mas, assim, é muito difícil. Geralmente, o produto é comercializado intermunicipal. Então, fica um alerta aí, o Eziel, para você com relação a isso. Tome bastante cuidado, porque mais cedo ou mais tarde, se você comercializa fora do município, você vai ter problema, tá? Agora, se comercializa só dentro do município, tá tudo certo, tudo tranquilo. Muita dúvida também quanto ao SIM que eu recebo do pessoal aqui no direct ou em caixinha de pergunta é se quem tem SIM pode ter produtos artesanais e comercializar através do Celuarte. Gente, da mesma forma que o CISB, o Celuarte é concedido ao Estado. Então, mesmo se você tem produtos artesanais, você precisa ter um registro estadual para solicitar o Celuarte e poder comercializar esse produto. Essa questão que o Wilson falou do CISB, para quem tem registro municipal, é realmente muito escasso. Aqui em Minas Gerais mesmo, a gente tem o quê? Mais de 200 municípios, mais de 300 municípios registrados no CISB, que tem esse convênio no CISB, são 31, eu acho. Então, assim, é pouquíssimo município, é muito difícil mesmo. E a maioria é convênio entre municípios. E aí é um CISB um pouco diferente, que não é um registro que você pode mandar estadual, você pode mandar só entre esses municípios. Então, é bom ficar de olho. Sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Pois é. E a fiscalização estadual de São Paulo é bem ativa, que é o CISP, né? A gente já fez projeto para o CISP. Ô, Ezequiel, se você precisar aí de alguma coisa aí, pode contar com a gente aqui, né? Para tentar registrar a sua laticínio no CISP. Eu te aconselho aí. Eles são bem atuantes. Eu tenho notícia direta de apreensão de produto. Então, assim, Presidente Prudente parece que é uma cidade bem grande, né? Deve absorver boa parte da sua produção, mas se você tiver interesse em sair fora do município, eu acho que você adere ao CISP, o estadual aí, para você não ter problema. Aí, eu tô falando isso, pessoal, a gente já viu demais problema. Demais. E o pessoal liga doido, não, porque eu preciso do registro para ontem, eu não posso parar minha produção, eles interditaram a produção e tal. Cara, agora não adianta. Agora não adianta, agora tem que seguir o trâmite todo para registrar o produto, porque assim, tem gente que acha que depende somente da gente. A gente pede aqui em torno de 20 a 30 dias para entregar um projeto pronto. Só que a partir daí tem a análise fiscal. E aí eles têm prazo para fazer essa análise, vai depender
do fluxo de projeto que está entrando lá. A gente vai entrar numa fila, né? Então, assim, a regional que tem muito projeto vai demorar um pouco mais para analisar, porque tem uma demanda muito alta. Exatamente. Um problema que acontece demais também, né, Wilson? A gente vê muito cliente, a gente conversa com todo tipo de cliente. E o que eu vejo muito que acontece é o cliente falar assim, não, eu vou construir tudo aqui primeiro, eu vou deixar no jeito e depois eu peço o registro. Gente, não é assim que funciona. O registro não é da noite pro dia e quando tá tudo pronto, a pessoa fica doida querendo registro. Só que tem prazo, o serviço de inspeção tem prazos, gente. Então, assim, para a primeira análise, para vocês terem uma ideia, a primeira análise ele tem prazo de 120 dias. Então, assim, são 4 meses para fazer a primeira análise. Então, assim, não é da noite pro dia. Então, não deixem para pegar o registro por último. O registro é o primeiro. Isso tanto em legislação. Primeiro você tem esse projeto aprovado e depois você começa a construir. Então, assim, é importante não passar o carro na frente dos bois para depois não ficar desesperado e com a obra parada por conta do registro. É isso aí. É isso aí. Vamos dar sequência aqui, depois das plantas, senão o tempo vai esgotar e a gente não vai conseguir falar. Vem os memoriais. Memorial, gente. Memorial. No CIF MTSE. Eu tenho uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. Fala. Um memorial de 4 páginas, será que está correto? Não. Gente, eu não preciso nem olhar para eu ter certeza absoluta de que está errado. Vocês terem ideia, gente, o menor memorial que eu já fiz, o menorzinho, teve 27 páginas. O menor. Então, assim, 4 páginas é certeza que está errado, que vai voltar por alguma falta de informação. O memorial, gente, é uma extensão do projeto. Então, você faz ali todas as plantas e no memorial você vai descrever área por área, equipamento por equipamento, processo por processo, de absolutamente tudo que vai acontecer naquele estabelecimento. Então, é um documento muito detalhado e muito complexo. Qual é o maior erro que eu vejo do pessoal preenchendo memorial? Tá lá, procedência da matéria-prima. Aí a pessoa vai e coloca produtores de leite. Próximo. Gente, produtores de leite. A matéria-prima vem de produtores de leite? Vem. O CIF sabe disso? Sabe. Mas ele quer que você detalhe aquilo. Ele quer que você coloca produtores de leite da região tal, chegando ao estabelecimento em temperatura tal, com transporte tal. Então, é uma resposta completa. Tempo de Como é que é? No caso de leite latão, tem que ter o tempo de transporte, porque o leite tem que ser transportado da fazenda após a ordenha e chegar no laticínio no prazo de 2 horas, ou seja, tem que sair do tempo da vaca e ir para o laticínio no prazo de 2 horas. Isso está previsto em legislação, no caso de leite latão. Se for leite granulizado, aí não, porque o leite está resfriado. Então, assim, tem isso aí que é detalhado. Mas dá sequência. Muito detalhado, gente. Fluxograma de produto. Não é só colocar a setinha. O leite chega, aí área de produção, aí depois invase, depois expedição. Leite, eu vou citar aqui que isso eu já fiz demais. A Camila faz mais, mas eu fiz mais. Proveniência da matéria-prima. Produtor de leite da região tal, num raio de tantos quilômetros. Coletado, se for granulizado, em caminhões de leite, tanque isotérmico, qual tipo em aço inox, onde mantém a temperatura oscilando entre de 1 a 2 graus no prazo de 12 horas. Chegada na indústria, primeira coisa, recepção de leite. Recepção de leite através de bomba centrífuga sanitária, passando por fio de linha, placa de fluxo, resfriador de placas, resfriando o leite em temperatura inferior a 3 graus. Posteriormente, bombeado através de tubulação em aço inox. Não, isso aí é um tópico. Esse é o primeiro tópico, gente. Isso é recepção de leite. É a primeira etapa. Fora que você tem que colocar o motorista do caminhão é responsável por realizar análise, realizar óleo, antes de coletar, quando chega no estabelecimento. Eu não sei de qual que tem que colocar. É tão processo. Após a recepção, ao caminhão adentrar no laticínio, retirada a amostra, enviada para o laboratório para fazer as análises de rotina, aí tem que citar quais... Só após a análise positiva que é feita a descarga do caminhão.
Caso o leite seja reprovado, para onde é que ele vai, o que ele vai ser feito e por aí afora. Então, assim... E isso aí é o primeiro tópico do fluxograma, gente. É só recepção de leite. Camilo, tem que ser assim para todo mundo? Tem que ser assim para todo mundo. Todos os serviços de inspeção, tanto estadual, tanto municipal, estadual e federal, tem que estar detalhado. É tanto que no título lá, quando é estadual, sempre tem no título, descrever de forma detalhada. Então, não é só colocar o leite chega, setinha. Produção, setinha. Invase, setinha. Nós já pegamos memorial assim. E, gente, isso não funciona. Não funciona mesmo. Isso aí que a Camila Outra coisa importante. Isso aí que a Camila tá falando, porque chega pra gente assim, ó. Eu já peguei essa situação. Eu tenho 4 anos que eu tô tentando aprovar um projeto no CIF, não consigo aprovar e tal. E o que eu faço? Porque toda vez volto para fazer alguma modificação e aí, não, mano. Porque quando você me cobra para você adequar esse negócio, é só adequar. É sempre assim, é só adequar, só adequação. Já está tudo pronto, é só adequar e tal. Quando você me cobra, é beleza. Eu falo, não, me manda a documentação, me dá uma olhada. Pessoal, não vai ser aprovado nunca, do jeito que está lá. Aí eu tenho que pegar o projeto, fazer o projeto, a gente tem que pegar o projeto, fazer o projeto do zero, porque não vai passar nunca. Aí cai, né, que o caminho está falando aí, você vai olhar o fluxograma, o CIF, os órgãos de inspeção estadual, quando eles pegam um projeto que ele está muito fora, eles não chegam nem a analisar o projeto inteiro. Eles começam uma pré-análise, vê que o negócio é muito fora, já indefere, e o próprio serviço de inspeção orienta. Procura um profissional competente que saiba fazer esse processo, que o processo não está adequado à legislação vigente. Aí você pega lá, igual eu acabei falando, no item onde você inscreveu o fluxograma. Fluxograma é todas as etapas. Aí tem lá uma setinha, recepção de leite, pasteurização, padronização, produção, embalagem, estocagem e expedição. Isso aí está na cara que o fiscal sabe o que é isso. Eu não preciso nem explicar. Ele quer saber detalhadamente como que é o processo, para ele entender... Inclusive, com temperatura, com tempo, quanto tempo que aquele processo acontece, qual a temperatura que aquilo acontece, como que a massa sai de um lugar e vai para outro lugar. Você não pode colocar, a massa sai da queijomática e vai, sei lá, para a prateleira. Você tem que falar, a massa sai da queijomática, é colocada em carrinhos de fibra ou carrinhos de aço inox e é levada até a prateleira. Então é tudo nos mínimos detalhes. Mínimos. Só para ter uma ideia, pessoal, disso aí que a gente está falando aqui agora, a Camila citou a temperatura. Por exemplo, produção de queijo. Existe uma regra que não é assim, vamos colocar assim, não é uma regra geral, mas existe uma regra para cozimento de massa de queijo, por exemplo. É 2 graus a cada minuto, por exemplo. Então, e aí... É 1 grau a cada minuto? Como é que é, Camila? 1 grau por minuto. 1 grau. É 1 grau por minuto. 1 grau por minuto. Então, e até isso você tem que citar no memorial. Não pode ser uma coisa muito simples. Por que a gente está passando isso aqui tudo? É justamente para esclarecer para quem quer mexer com um projeto na sua fábrica, que não é um processo simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tem que ter o know-how, tem que ter expertise e tem que saber o que de fato está fazendo. Exatamente. E aí, gente, a gente volta naquela questão da importância de ter um bom profissional atrás do seu projeto. Porque por mais que o arquiteto, o engenheiro vai saber fazer a planta, talvez preencher o memorial com esse nível de detalhes vai ser complicado. Porque é algo que a gente não aprende, gente. Eu, como arquiteta, a gente não aprende isso na faculdade. Isso não é ensinado pra gente. Então, é um processo bem delicado e complicado. Bom, então, é complicado, claro, para quem não é da área, para quem não tem costume e expertise para poder fazer esse tipo de processo. Um outro comentário aqui que chega muito para mim, uma pergunta. Eu dei entrada lá no CI ou do CIF, eu já posso começar a trabalhar no meu laticínio lá? Tem gente que tem laticínio que não é o correto, igual a Camila falou, é antes de você construir, você já aprovar o projeto, mas tem gente que constrói e depois pensa em registrar. Aí eu falei, não, se você der entrada no projeto, eu já posso começar a trabalhar com o selo do CIF ou o selo do CI? Não. Então, tem muita gente que tem essa visão de que vai poder fazer isso. É como se fosse um CIF ou um CI provisório. Isso não existe. Não existe provisório. É definitivo, né, Camilo? Então, tem que entrar com o processo
registrar rótulo, registrar tudo, depois você conseguir comercializar seu produto. Então, qual que é a etapa? Eu vou citar aqui depois disso aí, a Camila falou assim, ó, você contratou uma empresa para fazer o projeto, um profissional para fazer o projeto, fez o projeto, deu entrada no CIF, por exemplo, o CIF aprovou, vou construir, ou se eu já tenho um laticínio, o que eu tenho que fazer? Você tem que adequar o laticínio, ou construir o laticínio conforme a planta, igualzinho está na planta. Ah, esse equipamento aqui, eu coloquei ele aqui na planta, mas quero colocar de cá. Não pode. Você tem que colocar igualzinho está na planta, senão vai ser indeferido. Colocou, fez tudo certinho. E agora, o que eu preciso? A gente precisa chamar o fiscal na fábrica e solicitar uma visita do fiscal para ele fazer um laudo técnico sanitário. O que é esse laudo técnico sanitário? Ele vai aprovar o seu laticínio, ele vai analisar o seu laticínio para ele ver se o laticínio foi construído ou está conforme o projeto. Então, ele vai fazer análise minuciosa e aí ele vai emitir um laudo, aprovando que seu laticínio foi construído conforme o projeto e que você pode sim receber o título de registro. Aí sim você tá... E aí... Condicionantes, agora uma parte importante, Wilson, condicionantes para o fiscal emitir esse laudo de inspeção final. Primeiro, projeto construído conforme foi aprovado, programas de autocontrole, você já tem que ter os programas de autocontrole e rótulos registrados e aprovados. Então, não é só construir igual a planta, você já tem que ter programas de autocontrole instalados, programas de abastecimento de água, análise de água já tem que estar pronta. Então, e rótulos registrados. Só depois disso que o fiscal vai liberar esse laudo de inspeção final, te liberando a ser feliz e a utilizar a sua fábrica. E em caso de CIF, a Camila falou aí, análise de água. Caso de CIF, você mesmo faz a análise, igual ela falou aí. Agora, caso de CIF, a coleta é feita pelo fiscal. Aí tem que chamar o fiscal do CIF para fazer a coleta de água juntamente com a empresa que vai analisar. Mas ele tem que estar presente no momento da coleta. Beleza, pessoal? Exatamente. Nós, da Consulac, temos todo o know-how para realizar todo esse trâmite. Nós trabalhamos com isso há 20 anos. Então, temos bastante experiência com relação a isso. Então, tem dúvida com relação a isso, nós estamos aqui abertos à disposição para esclarecer qualquer tipo de situação. Pode mandar um direct para a Camila, que ela sempre responde. Ou então no Instagram da Consulac, que é o que eu estou usando aqui, que a Dani também sempre responde, retorna. E vocês vão falar com um de nós dois. Ou vai falar comigo, vai falar com a Camila e a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Exatamente. E para finalizar, documentos que também são obrigatórios, contrato social, se o registro for feito com CNPJ. Gente, contrato social e documento de CNPJ no endereço que a fábrica vai ser construída. Camila, eu posso construir minha fábrica, aprovar ela sem ter CNPJ e tirar depois? Não. A gente só consegue que o fiscal analise o seu projeto para ele analisar. Tem que ter CNPJ já com o endereço que a fábrica vai ser construída ou que a fábrica já existe. Isso é conferido. Pra vocês terem ideia, gente, eu já tive um projeto indeferido porque eu errei um número da coordenada geográfica do lugar. O CIF retornou o projeto falando que a coordenada geográfica estava diferente do endereço do estabelecimento. Então, a localização é primordial. Primeiro de tudo, CNPJ. Documento oficial que comprove o endereço. Além do CNPJ do contrato social, alvará. Camila, posso ter alvará sem ter a obra, sem ter começado a construir? Pode, gente. Existem vários tipos de alvará. E um deles é o alvará de localização. Você tira na subprefeitura mesmo. E é um documento que informa, olha, em tal lugar vai ser construído um estabelecimento assim, assim, assim. E a prefeitura autoriza essa construção. Então, você consegue esse documento antes de ter o projeto, antes de começar a construir, antes de tudo. Então, são dois documentos, assim, obrigatórios para o CIF. No caso do IMA, além desses que eu falei, também precisa de outorga da água, se você for usar água de poço, e licença ambiental, compatível com o volume de leite, né, Luiz? Que a gente não pode ter uma licença ambiental com 5.000 litros e você vai receber 50. Não tem como. Isso é uma dúvida constante também, né? Quero registrar 10 e 5. Não registra, é 5.
Muita gente vai naquela licença simplificada, né? Não, eu vou tirar aqui uma simplificada de 5 mil litros, mas eu vou receber 20. Não vai passar, gente. No CIF, para o registro, eles não verificam isso, mas nas fiscalizações de rotina, isso é pedido. Então, tem que ter também. Você não precisa por registro, mas eles vão conferir isso em análise de rotina e é passivo de multa. É isso aí. Acho que é isso. Esclareceu tudo. Pessoal, tiver alguma dúvida com relação ao que a gente passou aqui, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição aqui. Quem for do Sul aqui, lembrando, né, Camila? Quem for do Sul, nós estamos no final do mês agora. A gente vai passar praticamente 15 dias visitando alguns clientes lá. Então, estamos à disposição se alguém quiser entrar em contato com a gente aqui e quiser uma visita nossa, beleza? À disposição, assim, nós temos 2 dias disponíveis, viu, gente? Quando ele diz à disposição, nós temos 2 dias só disponíveis. É isso aí. Pessoal de São Paulo também, quem for de São Paulo, nós vamos passar para São Paulo. Então, se tiver alguém interessado na visita lá também, consultoria presencial é diferenciada, né? A gente consegue ver seu negócio, consegue ver a sua estrutura, a gente pensa junto no que dá para ser feito, no que não pode, te orienta. Então, isso é muito importante. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo o mais rápido possível. Nós estamos em conversa com alguns clientes ainda para preencher essas 2 vagas, mas ainda não fecharam. Então, quem tiver interesse, corre para poder garantir aí essa visita nossa com essa análise. E vão ser nós 2, então é uma visita dupla aí. E essas visitas são muito importantes, porque dá uma outra dimensão para o negócio. Então, talvez você está indo no seu negócio pensando uma coisa, quando receber uma visita nossa, a gente vai te orientar e tudo vai mudar, né? Ou a gente vai confirmar o que você já pensa, ou a gente vai mudar muita coisa. Falar, ó, não faz isso, não vai por esse caminho que vai dar um problema lá na frente. Então, assim, vai te orientar coisas que talvez você não está pensando. Beleza? Acho que é, Camila. É isso aí. E só uma pontuação também dessas visitas, gente. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, a gente passa alguma informação aqui de algum caso específico ou de uma experiência específica nossa. Cada caso é um caso, gente. Então, o seu estabelecimento é único, você é único, o seu negócio é único. Então, é importante a gente falar diretamente com você, pensando no seu negócio de forma exclusiva. Então, isso é bem legal também. É isso mesmo. Isso é exclusivo. Cada negócio é único. Nunca leve em consideração o laticínio do outro. Cada negócio tem sua particularidade. Exatamente. Só espero que aí. tenha contribuído, que é a nossa intenção, que eu sempre falo aqui, a nossa intenção é essa. Eu e a Camila, a gente está trazendo aqui conhecimento para você lidar com o seu negócio da melhor maneira possível. A gente vai intercalar as nossas lives aqui entre a parte técnica e outras partes, né? Umas partes mais práticas de processo. Então, quarta-feira a gente está de volta. Quem tiver interesse em visita, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer em visitar e conhecer seu negócio. Isso aí. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Foi muito bom ter vocês com a gente. Obrigado, Wilson. Pessoal, tem muita gente que participa das lives da gente e não é inscrito no canal, no Instagram. Não segue a gente. Se inscreve, vai lá no YouTube, se inscreve também. A gente tem 3 Instagrams, sempre tô falando isso. Tem o Instagram Produtos, que é quando eu faço live com o Éder, que a gente fala só sobre produção. Tem o de projeto, que é o Rocha Camila, que eu faço junto com ela aqui. A gente sempre tá falando sobre os projetos arquitetônicos, sobre registro. Vida profissional em laticínio também a gente está trazendo muito. E tem o Consulac Oficial, né? Que é o oficial da empresa, beleza? Então sigam a gente nos nossos 3 Instagrams aí, que tem conteúdo aí para todo mundo nos 3, beleza? E tem o YouTube que tem bastante coisa lá. É isso aí. Forte abraço, valeu Camila, obrigado. Obrigado, Wilson. Até quarta-feira. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.